Opa, pessoal, tudo bem? Questão 24 da Federal 2023, item verdadeiro ou falso. Aquela questãozinha seno, cosseno, trabalhando com a parte de funções. Ele dá duas funções reais, g e h, uma com seno e a outra com cosseno. Ele dá o intervalo do domínio, vai do menos 2π até o 2π. E aí vamos analisar cada um dos itens. Item 1. A imagem da função g é um intervalo fechado que vai de menos 3 até 1. Pessoal, questãozinha que dá para acertar o item 1 numa boa, tá? É aquela questãozinha rápida, porque achar a imagem é algo fácil para fazer. Qual é a dica que você tem para achar a imagem, professor? Você vai copiar a função g. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? É pegar aonde tem o seno e substituir pelo menor valor que ele tem. O seno, o menor valor que ele tem é menos 1. Então, você vai colocar para mim aqui, menos 1. Professor, depois eu vou fazer a mesma coisa, que é pegar a função e colocar no lugar do seno o maior valor que ele tem. 1. E agora você vai resolver cada um desses cálculos. Aqui vai dar menos 2, quando eu somar com menos 1, vai ficar menos 3. Aqui vai dar 2 vezes 1, 2, quando eu somo com 1, vai dar 1. Esse menor valor eu chamo de mínimo, e esse aqui, o maior valor, eu vou chamar de máximo. A minha imagem, professor, ela vai do menor valor, intervalo fechado, até o maior valor, intervalo fechado também. Ele falava exatamente isso, ó, que a imagem ela ia do menos 3 até 1. Opa, esse nosso primeiro item é um item correto, professor. A imagem vai do menos 3 até 1. Nosso item 1 está correto. Item bom para acertar, porque é um item bem técnico. Faz isso que não tem erro. Essa ideia de achar a imagem assim serve para seno, só que também serve para cosseno, hein? Fica ligado. Item 2, professor, o que ele está pedindo ali para mim? O período da função h é igual a π? Opa, tem uma fórmula para isso? Tem. Quando eu trabalho com função seno e função cosseno, o período para a gente ele é calculado como 2π dividido por quem? Pelo módulo de m. Como é que eu acho esse tal de m? O m eu olho aqui dentro do ângulo, tá? É aqui que eu vou olhar o m. É o número que multiplica a variável do domínio. A variável aqui é x. Eu olho aqui o x, qual é o coeficiente que está multiplicando ele? Não tem ninguém, subentende que é 1. Então, o nosso m, nesse caso, é 1. m, sempre quem está multiplicando o x, que é a variável que representa o domínio. Você vai substituir agora para a gente, vai ficar 2π dividido pelo módulo de m, módulo de 1 vai dar 1. O nosso período aqui vai dar 2π sobre 1, vai ficar 2π. Ele falava para mim, nesse caso, que o período dava π. No item, tá? É π. Só que eu achei 2π, então automaticamente esse item 2 é falso. O período da função aqui, ele é, na verdade, 2π. Professor, esse cara aqui do lado não influencia em nada, tá? Aqui também não, aqui também não. Eu apenas olho o termo que está multiplicando o x, que é o m, para colocar lá naquela divisão. Item 4. O x ele pertence ao intervalo fechado, que vai de 0 até 2π. Aí ele pergunta, o único valor de x que satisfaz essa equação é 3π sobre 2? Vamos ver, tá? Novamente, ele está afirmando aí algo a respeito da função h.
Então vamos copiar a função h novamente e vamos tentar resolver essa equação. Vou copiar aqui para a gente, tá? Item 4, copio a equação primeiro, ela é exatamente h de x igual a quanto? Menos 2, menos 3 multiplicado pelo cosseno de x menos π. Ele está afirmando para mim que o h de x, nesse caso, é igual a menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a função toda e vou colocar, tá, igual ao valor que é menos 2. Quando eu faço isso, eu transformo em uma equação. Eu vou achar o valor do x e eu vou verificar se realmente é o único valor, é aquele que ele deu no item. Menos 2 aqui, vou cancelar com menos 2 aqui. Vou copiar menos 3 multiplicado pelo cosseno de x menos π. Não ficou ninguém aqui, ficou 0. Vou pegar esse menos 3 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. 0 dividido por menos 3 dá 0. A equação, na verdade, ela se transforma nessa equaçãozinha aqui, simples de resolver. Bom, vamos lá, vamos resolver. Vamos ver realmente quais são os resultados que essa equação vai ter. Importante você verificar comigo, tá? Que ele está pedindo no intervalo que vai de 0 até 2π. Para facilitar um pouquinho, tá? Aonde tem aquele π, eu vou substituir por 180. Acho que para o aluno fica um pouco mais fácil de entender. E aí, você vai pensar o seguinte: qual é o ângulo, professor, lá na primeira volta que tem o cosseno igual a 0? Faça aí o teu círculo, tá? Anote os principais ângulos para você aqui não ficar muito na dúvida. Quais são os ângulos que tem o cosseno igual a 0? O eixo do cosseno é o eixo x. Então, todos os ângulos que estão no eixo y, professor, tem cosseno igual a 0. Eu vou pegar todo esse ângulo que está aqui, vou escrever, tá? Para você enfatizar comigo. E todo esse ângulo eu coloco igual inicialmente ao primeiro valor, que é o 90. Eu vou isolar o x daqui, você vai chegar em 270. De fato, professor, se eu colocar no lugar do x 270, quando eu diminuo de 180 dá 90, cosseno de 90 é 0. Muito bem. Agora tem uma outra possibilidade. X menos 180, que é todo esse ângulo que está aqui, ele também pode assumir na primeira volta um outro valor, que é o 270. Você vai isolar o x, quando eu passo 180 negativo para o outro lado, vai ficar 0 aqui, vai ficar 7 com 8, 15, vai ficar 2 com 1, vai ficar, na verdade, o que aqui? 450, tá? Na verdade, o x aqui, ele é um pouquinho mais do que o valor que eu tinha colocado. 450, professor, quando eu diminuo de 180, olha o que vai acontecer. 15 menos 8, 7, 3 menos 2, 1, vai dar 270. Cosseno de 270, de fato, é 0. Encontrei dois resultados. Todavia, contudo, ele especificou para mim que o meu x, que é a solução, tem que estar em 0 até 2π. 270 já está. Agora, 450, ele é uma solução, só que ele não está nesse intervalo. E aí, de fato, então, tá? A única solução no intervalo de 0 até 2π é 270. Em radianos, professor, 270, você faz a conversão, dá 3π sobre 2. Esse item aqui, ele está correto. O único valor naquele intervalo, de fato, é 3π sobre 2.
Tem outras soluções? Tem, mas nesse intervalo é o único valor. Legal? Um item um pouquinho mais trabalhoso, mas é um item interessante também para a gente resolver. Show? Então agora vamos apagar para fazer exatamente o nosso item 8, que na minha opinião é um item um pouco mais de boa, tá? Vai ser um item talvez mais fácil aí para você resolver. Item 8, ele pergunta isso, ó. Podemos afirmar que o g de π sobre 2 é igual a menos 1? Bom, g de π sobre 2. Π sobre 2, professor, tá? Eu vou colocar 90 graus, tá? Deixa eu colocar em graus aqui. Acho que vai ficar um pouquinho mais de boa. A gente vai pegar a função g e vai substituir o nosso x por 90 graus. Tem que estar em radiano? É bom, tá? Mas para facilitar aqui, a gente já faz a conversão. A função g, quando eu pego e substituo, eu vou copiar, vai ficar menos 1 mais 2 multiplicado pelo seno de 90. Vou copiar novamente a função g aqui para você, tá? E aí você já vê aqui que, de fato, eu só substituí o nosso ângulo x por 90. Quanto é que vai ficar o seno de 90? Seno de 90 é 1, professor. Então, eu vou substituir aqui o nosso seno de 90 por 1. Vou resolver a conta. Isso aqui vai ficar igual a 1. E ele falava que ficava quanto? Menos 1. Esse item aqui, ele está falso. Um item que, na minha opinião, foi muito de boa. Junto com o item 1, foram os itens mais legais aqui. Apenas tem que pegar a função g, substituir pelo ângulo, seno de 91, faz a continha, não bateu o resultado, tá? O nosso item 8 é um item falso. Muito bem. Vamos para o próximo, que é